Uso capião significa tomar pelo uso. Capere, tomar, usos, pelo uso. Já estava presente na lei das 12 tábuas, veja como é antigo, né? E ligado à prescrição. E prescriptio, por quê? Porque prescriptio é prescrição, que também pode ser usada como sinônimo de uso capião quando eu falo em prescrição aquisitiva. Embora sempre que nós falamos em prescrição no direito, nós estamos lembrando da perda da ação, não é? Houve prescrição da ação. Por que então o termo prescrição e também para a uso capião? Olá, meus caros, meus alunos que sempre me dão o apoio e a sua presença por aqui, meus amigos, meus colegas, estudantes e mesmo aquelas pessoas que não são diretamente ligadas ao direito, que eu sei que me assistem. É um prazer estar de novo aqui com vocês e hoje com um tema muito importante, que é a uso capião. A uso capião significa a posse prolongada que pode levar à propriedade sob determinadas condições. Então, a gente pode definir uso capião como aquisição de propriedade mediante posse suficientemente prolongada e sob determinadas condições. A palavra também pode ser utilizada no masculino ou no feminino. Até 2 edições passadas do código eu usava uso capião ou uso capião. Eu tenho dificuldade de falar uma palavra que termina em ão e utilizar o feminino. É que nas origens romanas, uso capio era neutro e aí utilizava-se outro artigo, quando começaram a surgir os artigos. E o Código Civil de 2002 optou pelo feminino, prendendo-se à origem latina. Então, eu passei a substituir todos os termos que eu usava de ou uso capião, como estava no Código 16, para o a uso capião. Vocês podem escolher aquela terminologia ou aquele gênero que melhor fique na sua mente. Uso capião significa tomar pelo uso. Capere, tomar, usos, pelo uso. Já estava presente na lei das 12 tábuas, veja como é antigo, né? E ligado à prescrição. Era um instituto do ius civile. Sabemos que no direito romano, os romanos tinham um direito, que era o ius civile, e os estrangeiros o outro, que era o ius gentium. Essa unificação demorou muito na história para surgir, né? E prescriptio, por quê? Porque prescriptio é prescrição, que também pode ser usada como sinônimo de uso capião quando eu falo em prescrição aquisitiva. Embora sempre que nós falamos em prescrição no direito, nós estamos lembrando da perda da ação, não é? Houve prescrição da ação. Por que então o termo prescrição e também para a uso capião? Porque quando o magistrado assumia, o pretor assumia uma posição numa determinada província, numa determinada localidade, ele fazia normas, fórmulas e como ele ia julgar. Cada fórmula era uma prescriptio, pré-escrito, uma prescrição. Então, surge a expressão prescriptio temporis, que fixava um prazo para exercício do direito. Ele dizia: a ação processória vai ser feita em 1 ano da turbação da posse. Primeira prescriptio. Segunda prescriptio: o homem que abandonar o lar conjugal por 3 dias está se separando, se divorciando. Segunda prescriptio, assim por diante. E por isso que nós temos prescrição aquisitiva como sinônimo de uso capião. Nós podemos falar sinonimamente que uso capião ou prescrição aquisitiva.
se utiliza menos, mas também se utiliza. Em ambas as situações, a prescrição instintiva é aquela que nós temos no Código para a perda do direito de ação, leva-se em conta o decurso de tempo. No ou na uso capião para a aquisição do direito e na prescrição instintiva para a perda de um direito. Os princípios básicos também se aplicam à prescrição aquisitiva, a necessidade de que haja uma coisa hábil, um terreno, um automóvel, um objeto, há uma justa causa, e que essa causa pode significar de boa-fé, uma posse de boa-fé, durante um determinado tempo. Mas qual o sentido social do Instituto? Não há nenhuma retribuição pela uso capião. Premia-se aquele que se utiliza validamente da coisa. Um terreno abandonado é sempre um ônus para o Estado. Alguém que chega num terreno abandonado, que não sabe de quem é, ou sabendo, sabe que foi abandonado, constrói ali sua moradia, tem ali sua cultura, esse terreno já passa a ter um sentido social importante. Então, na uso capião, premia-se aquele que se utiliza validamente da coisa. Esse validamente pode ser para moradia, para agricultura, para negócio, etc. E, sem dúvida alguma, a sua maior importância é para os imóveis. Também há uso capião para os móveis. Aqueles que emprestam livros sabem que dificilmente vai receber de volta o livro, e aquele que está com o livro vai ter aquele livro como seu. Quando ele diz que esse livro é meu, lá do outro lado, ele está prescrevendo a coisa móvel, não é? E o registro de imóveis é que regulariza a propriedade. Porque quando há uso capião, existe uma declaração de propriedade. Quando surge a propriedade, dependendo do prazo, e nós temos vários no Código, 5 anos, 10 anos de posse da coisa, mansa e pacífica, com utilização social, o usucapiente adquire a propriedade. Ele não adquire com o registro de imóveis, porque a sentença de usucapião apenas vai declarar que ele já é proprietário. Então, registra-se a sentença e este registro é que vai dar erga omnes para todos a noção de que aquela propriedade tem agora um titular. Outros direitos também são passíveis de uso capião. Servidões, por exemplo. Eu tenho uma servidão de passagem pelo terreno alheio, porque meu terreno é quase encravado, eu teria que dar uma volta enorme, então eu uso uma servidão de passagem para atingir meu terreno, uso uma passagem. Isso aí nós já vimos numa aula, né? Eu utilizo uma passagem para chegar no meu terreno e, inadvertidamente, o proprietário do terreno impede essa passagem. Mas eu já tenho uso capião do direito de passagem, então eu vou justificar que aquela passagem já é um uso capião, aquela servidão já teve uso capião, para que se, inclusive, se declare e se registre no registro de imóveis, para que aquela passagem não seja obstada. É o exemplo mais claro para vocês não esquecerem. Os requisitos do Código de 16, grosso modo, são os mesmos do Código de 2002. Aliás, os mesmos do Código Justiniano, faz tempo, hein? Ora, a posse é o principal elemento. A posse de uma coisa hábil, res habilis. Por quê? Porque os terrenos do Estado não podem ser usucapidos. Eu não posso usucapir uma estrada, nem um imóvel que é utilizado pelo Estado. Os bens públicos não podem ser usucapidos, no mais, tudo que pode ser objeto de posse. Não é muito clara a noção de terras devolutas, não vou entrar
nessa discussão agora, a terra devoluta fica a meio termo entre a, a propriedade privada e não, mas tudo que pode ser objeto de posse pode ser objeto de uso capião. Tanto móveis como imóveis semoventes. Eu posso usucapiar, por exemplo, o gado, que também pode ser objeto de uso capião. Há modalidades de posse que não são ad usucapionem. Posse ad usucapionem, posse para usucapir, ad usucapionem. O em é do acusativo. O latim tem 6 casos vocativos: acusativo, dativo, genitivo e ablativo. E a posse ad usucapione é a posse para usucapir. O locatário, por exemplo, não tem posse ad usucapione, porque ele é inquilino, né? Ele tem que devolver a coisa no final do contrato. Mas vamos imaginar uma situação que já tem na jurisprudência, que o inquilino fica no imóvel, vence o contrato, ele continua lá, desaparece o locador, ele fica morando lá. A partir do momento em que o proprietário não exerce a sua função de senhorio, de locador, ele passa a usucapir. Assim também como o comodatário, que não pode, por vontade própria, mudar o seu sentido da posse. O locatário, o comodatário, será sempre um possuidor temporário quando termina o contrato. Então, em cada caso concreto, nós vamos examinar se a posse do sujeito é ad usucapione, é para usucapir. E há a necessidade que essa posse seja contínua e incontestada. Se alguém tem a posse de um terreno que está cercado de jagunços que querem sempre entrar lá, e sempre quiseram, tentam 1 mês, 3 meses depois, vão tentar de novo o ingresso, essa posse é turbada, não é uma posse de usucapione. A posse tem que ser tranquila, sem interferências. Ela tem que ser contínua e incontestada. E também não se confunde a posse com mera detenção. Se eu tenho um administrador no imóvel rural, na fazenda, esse administrador, nós já vimos quando estudamos a posse, é um fâmulo da posse, ele é um administrador. A posse que ele tem é unicamente para administrar o imóvel que pertence a outrem. Então, a mera detenção não é posse. Isso tem que ser visto em cada caso concreto. Permite-se a sucessão da posse, inclusive para o usucapião. Nós já vimos que a posse ela é transferida com as mesmas características que existiam. Então, uma posse violenta transfere-se como posse violenta. O novo possuidor pode iniciar, quando a posse foi adquirida na origem violentamente, o novo possuidor pode iniciar sua posse mansa e pacífica. Isso acontece. Mas, se sempre essa posse foi turbada, ela não é ad usucapione. Mas vamos imaginar que alguém tem a posse por 5 anos. Tranquila, mansa e pacífica. Estamos falando de imóvel, que é mais fácil e mais usual. E ele transfere essa posse, ele não tem escritura, ele transfere os direitos de posse a um terceiro, que vai continuar nessa posse que já era mansa e pacífica. Ele soma as posses para fins de usucapião. Os herdeiros, por exemplo, são continuadores da posse do morto e podem pleitear usucapião. O morto tinha essa posse por 5 anos, os herdeiros assumem a posse com a morte, continua a posse que era ad usucapione e continuará sendo ad usucapione. E nós temos uma distinção na natureza da usucapião. Nós temos usucapião ordinário, que necessita boa-fé, título e boa-fé, depois eu vou falar do título, e o extraordinário, que só cuida da posse, não examina mais a boa-fé. 5 anos, vamos ficar com esse exemplo social importante. 5 anos
para uso capião de um imóvel. Posse de boa-fé, coisa hábil, sem nenhuma turbação. Mas vamos imaginar uma posse de 10 anos, inconturbada. Eu não preciso mais provar boa-fé e título. A lei me dispensa disso, que é uso capião extraordinário. Então, esse é um divisor de águas. Uso capião ordinário, uso capião extraordinário, que depende do tempo. Nós vamos ver quais são esses tempos. E a sentença vai declarar a uso capião, vai declarar a propriedade. A sentença de uso capião é declaratória, quando reconhece que a posse é contínua, não é uma posse intermitente. Eu não posso ter uso capião numa posse que eu fico 6 meses, saio, volto, fico mais 3 meses. Não, tem que ser contínua e inconturbada. Artigo 1238. Em qualquer modalidade, e nós vamos ter modalidades especiais de uso capião, o juiz declara na sentença a propriedade, declara o uso capião da propriedade tal, expressa-se mandado ao registro de imóveis ou comunique-se ao registro de imóveis, dependendo do caso. O registro de imóveis vai registrar essa sentença, que vai simplesmente completar a declaração que já estava na sentença. Então, nós temos aí tempo, posse, vejam os requisitos: tempo, posse, boa-fé e justo título. O juiz limita-se a declarar a propriedade. Na ação de uso capião pode haver contestação. Pode, e com certeza temos. Vamos imaginar uma área enorme, 100, 200, 1000 alqueires. Os circundantes, os vizinhos, eles precisam estar de acordo, porque se algum deles se sente prejudicado, por exemplo, numa determinada parte da área, houve uma invasão, não foram respeitados os limites desse vizinho, ele vai contestar dizendo, não, uma parte desses 1000 alqueires é minha. Isso vai ser decidido na sentença, sabendo que agora é possível o uso capião administrativo perante o cartório. Vamos com calma, não é? Tem muitas particularidades na situação. O uso capião, eu tenho dificuldade de usar A, né? E quando eu uso U, está certo também. A uso capião extraordinária era de 20 anos no Código de 16. Hoje é 10 ou 15 para o ordinário. A tendência do Código 2002 foi ser um código social, permitir não só nos contratos, mas também nos direitos reais, uma melhor e maior utilização da propriedade. Daí, então, a ideia de reduzir. Então, o uso capião extraordinário de 20 anos no Código Antigo e 10 ou 15 para o ordinário no Código Antigo. O justo título não é, evidentemente, uma escritura. Nós não temos que levar título aí ao pé da letra. Títulos vêm do direito romano. Qualquer instrumento ou documento que denote propriedade. Não é o registro imobiliário, porque se houver registro imobiliário, não há necessidade de uso capião. Trata-se de fato gerador da posse. Neste justo título, a gente examina a justa causa da posse. A aparência pode constituir justo título. E essa posse, usando a terminologia romana, não pode ser nec vim, nec clan, nec precário. Quer dizer, vamos traduzir, nem pela violência, nem pela clandestinidade, nem pela precariedade. Porque o detentor tem uma posse aparente precária. E o Código de 2002 deu uma perspectiva mais dinâmica ao uso capião. Artigo 1238. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé. Olha aí. Podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Vejam, então,
15 anos, independente de título e boa-fé. Parágrafo único, importante também. Vejam o parágrafo único. O prazo estabelecido nesse artigo, portanto 15 anos, reduzir-se a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizando obras ou serviços de caráter produtivo. Então, o prazo de uso capião é 15 anos. Na prática, vale muito mais o parágrafo. Reduz-se para 10 anos se o usucapiente, o possuidor, tem lá cultura, mandioca, milho, arroz, feijão, que seja, ou faz ali a sua moradia. Vejam, então, que o Código de 2002 permite uma redução para 10 anos, que é a mais comum no uso capião extraordinário, quando existe o trabalho da terra ou a moradia. E examina-se sempre o fato da posse. E o artigo 1242 fala da usucapião ordinária. Diz o 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestavelmente, portanto, posse inconturbada, com justo título e boa-fé. Nós já vimos o que é boa-fé, não precisamos repetir. Ou possuir por 10 anos. Então, independe dos 15. Então, nós temos duas situações em que independe dos 15. Sem justo título e boa-fé, mas com moradia ou agricultura no local, ou com justo título e boa-fé por 10 anos inconturbados. Pode ser que numa ação se peça alternativamente o reconhecimento do extraordinário. A parte pode entrar, olha, eu tenho mais de 10 anos, a minha posse é incontestada, mas ainda que assim não fosse, eu tenho ali minha moradia e se aplicaria o prazo de 10 anos. E o parágrafo único do 1242 vai dar outro prazo, sempre com esse sentido social. Por isso que eu disse que os prazos são vários. 1242, parágrafo único. Será de 5 anos, agora 5 anos. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Vou imaginar que o possuidor tem um registro de imóveis. Este registro depois apura-se que é falso, é cancelado. Não é uma hipótese acadêmica, isso acontece. Aí ele pode pedir uso capião em 5 anos. Mais uma facilidade em prol do social. Proteção do proprietário aparente. Protege-se o possuidor útil, aquele que trabalhou a terra ou aquele que se utiliza de boa-fé e reside no imóvel. Melhor seria permitir o que a doutrina chama de uso capião documental, para os que tivessem um compromisso quitado de venda e compra. Compromisso quitado de venda e compra, que nem sempre consegue ser registrado, e o uso capião dispensa a escritura definitiva. Entra-se com a ação de uso capião em vez de se pretender o registro, que não se sabe localizar quem seja, a ação de adjudicação compulsória é complicada. O Código de 16 falava posse entre ausentes e presentes. Não vou entrar nisso, porque isso desapareceu. Não existe mais posse entre ausentes e presentes. Ausentes eram os que não residiam na mesma comarca, presentes que residem na mesma comarca. O Código de 2002 não fala nisso. Mas nós temos algumas formas de uso capião que são especiais. A Constituição de 34 criou uma modalidade de uso capião baseada na função social da propriedade, que persistiu da Constituição de 46, permitindo o uso capião da terra de até 25 hectares,
fixando o prazo de 10 anos, está no Estatuto da Terra. A Lei 6.969 de 81 disciplinou essa uso capião especial, permitindo em terras particulares. É um uso capião especial. E a Constituição de 88, atual, disciplina a uso capião urbano e rural em duas disposições. No artigo 183, imóvel urbano, que a doutrina chama de uso capião especial pro mísero. Diz a Constituição: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Bom, aqui nós temos uma prova negativa. Quando a pessoa reside lá há mais de 5 anos nesse imóvel de 250 metros quadrados, como vai provar que não tem outro imóvel? Vai ter que dizer. Quem se insurgir é que tem que provar que tem. Porque as afirmações negativas não têm como ser provadas, não é? É uma prova diabólica. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Então, é para a família, homem, mulher ou ambos. E esse direito não poderá ser reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Outra situação que tem que ser provada. E, mais uma vez, se diz, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O Código de 2002 manteve essa posição. A Lei 12.424 de 2011 mantém o mesmo sentido de proteção social e reduz sensivelmente o prazo. Diz essa lei: aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade é dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou sua família, adquirirá o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel. Há uma separação, no local ficou só a mulher ou no local ficou só o homem, ele tem 2 anos para adquirir por uso capião. É um uso capião muito especial. E o sentido é proteger o cônjuge ou o companheiro sobrevivente. O texto é de redação ruim, né? E o prazo é muito curto. O texto deveria ter sido redigido de outra forma. E o Estatuto da Cidade repete esse texto com mínima alteração. O uso capião bem restrito de 2 anos. Vejam que temos particularidades. E mais uma espécie que é o uso capião especial rural, artigo 191 da Constituição. Vejam, quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia, adquirirá a propriedade. Um uso capião especialíssimo daquele que tem e que reside ou não reside, mas trabalha na cultura de uma área rural. E isto foi recepcionado pelo artigo 1239 do Código Civil. A Constituição de 88 apenas aumentou a extensão da terra para 50 hectares. E a contagem de prazo se inicia depois da Constituição de 88, mas temos julgados contraditórios. É essencial que exista moradia no local, não seja justo título ou boa-fé. Temos uma outra situação que não é bem de uso capião, mas foi incluída, e agora eu peço a atenção dos senhores, no artigo 1228, parágrafo 4º do Código Civil. Os núcleos urbanos informais, existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a
250 metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano e rural. Esse texto, que está na parte de propriedade, na verdade, ele trata de uma desapropriação judicial. Se vocês forem ler o meu texto, eu explico exatamente por quê. Esse texto foi trazido para beneficiar as invasões de terra que são já estabelecidas. A gente sabe que o país é pleno desse tipo de invasão. Então, o intuito é atingir população de baixa renda, coletividade. É uma identificação confusa. E como é que nós vamos saber se numa coletividade de 100, de 1.000 pessoas, todos não têm outro imóvel? Então, o dispositivo está em paralelo com o artigo 1228, parágrafo 4º do Código Civil. O texto que eu li é da Lei 10.257. E o 1228, parágrafo 4º, diz: o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em existência área na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e essas nele houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico. Essa é uma verdadeira desapropriação por fins por meio judicial. Uma situação complicada, não é? E normalmente são as associações que devem mover essa ação, uma ação complicada, porque depois deve haver pagamento da terra, né? Porque é uma espécie de desapropriação. É perfeitamente possível que existam fraudes sobre isso. Temos alguns processos que correram pelo Brasil, vocês vão ver aí na descrição, se vocês forem pesquisar, a necessidade de identificar a posse de cada um. Fulano de tal tem uma posse de 10 por 5. Beltrano tem uma posse de 8 por 7. Vejam que já a propositura dessa ação exige que uma associação esteja instruída e possibilitada a exercer essa ação. E tanto no uso capião individual como no coletivo, a legitimidade é para aquele que tem a posse, e mesmo a composse. E a gente pode imaginar quantas situações esdrúxulas. Eu estou falando esdrúxulas para não usar terminologia pior, que podem surgir nessas formas de uso capião coletivo. Ora, quanto ao processo de uso capião, nós não temos mais um procedimento especial. É uma ação ordinária, a natureza da sentença já lhes expliquei. O uso capião ou a uso capião pode ser usada como matéria de defesa e como matéria de defesa, se for admitida, ela não permite o registro, precisa de uma ação específica para isso. E hoje o processo no Código de Processo Civil é simplificado, apenas a citação dos confinantes, a Fazenda Pública vai participar, o Ministério Público também, e o exame judicial de uma planta que é apresentada, e sempre pode ser substituída ou complementada, a planta é essencial. Um profissional idôneo e competente tem que apresentar a planta com os confinantes respectivos. Quando existe vara dos registros públicos, como em São Paulo, o processo corre por esta vara, por este juízo, e junta-se remessa do pedido de uso capião, se for o caso, no cartório imobiliário, porque hoje nós podemos ter um uso capião pedido diretamente no registro de imóveis. Pode ser de domínio total ou de servidão. No Código passado, havia necessidade de uma prévia justificação de posse. Hoje, confinantes ausentes continuam a ser citados por edital. Fazendas públicas têm interesse, devem participar e devem dizer
se tem ou não interesse, uma estrada que corta, por exemplo, seja municipal, estadual, municipal ou federal. E o possuidor deve ser pessoalmente citado, esse sim. O possuidor tem que ser citado pessoalmente. Tem uma súmula, que é a súmula 263 do STF. E não há mais essa justificação prévia de posse. O MP, Ministério Público, funciona como fiscal da lei. A procedência poderá ser parcial. Alguém pede 100 hectares, só tem 80 e a sentença só vai reconhecer 80, por exemplo. No Estatuto da Cidade, aquele uso capião especial do Estatuto não permite como matéria de defesa, mas aí é um estudo próprio do Estatuto da Cidade. E o registro é mediante mandado. O juiz que reconhece a uso capião expede um mandado que vai ao registro de imóveis para o registro, e o foro é o da situação do imóvel. O artigo 1071 do Código de Processo, assim como permitiu o divórcio de maiores de capazes diretamente no cartório, permitiu a retificação diária. E também veio a se permitir depois uso capião por registro direto. A parte deve ter todo o cuidado de arrumar, ter um engenheiro, um agrimensor que faça uma planta circunstanciada. E nesse uso capião extrajudicial, os confinantes já devem estar de acordo. Eles já apresentam documentos estando de acordo com aquela planta. É uma forma de desafogar o judiciário. Tem funcionado parcialmente bem. Veja, então, como temos nuances no ou na uso capião. É um processo importante, nem sempre será simples. Quando contestado, terá inúmeras premissas a serem examinadas. Quando não contestado, é muito simples. Basta dizer que os confinantes estão de acordo, que a planta é aquela, o registro de imóveis não tem conflito, porque se chega no registro de imóveis, ele vai verificar que vai ter conflito de registro, ele vai levantar dúvida ao juízo. Não vai registrar automaticamente, certo? Bom, o que tínhamos de importante, tem muito mais coisa. O uso capião permite um tratado, não é? Como existem alguns. Monografia. Mas eu dou aqui a noção básica da uso capião para vocês poderem trabalhar com ele sempre que necessário. Vou ficando por aqui. Hoje nos estendemos bastante, a matéria exigia isso. Um grande abraço a todos e sejam felizes.